Oi pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo que eu estou entregando para vocês hoje, a ideia é a gente tentar entender como é que a construção de intervalos de confiança permite a construção, a elaboração de testes de hipótese. Na verdade, de certa forma, todos os testes de hipótese estatísticos, a gente vai entender isso mais adiante, estão baseados na construção de algum tipo de intervalo de confiança. Né? E isso vai ficando claro ao longo desses próximos slides aí, tá bom, pessoal? A ideia que está por trás é que tudo que você calcula a partir de uma amostra que é aleatória, também vai gerar valores aleatórios, porque se a amostra é aleatória, cada vez que você fizer uma amostragem vai ter um valor. E o que a gente está tentando? A partir da amostra, a gente está tentando obter uma característica, o valor real da distribuição de uma população. Portanto, a gente está tentando utilizar a amostra para conseguir calcular um estimador, uma quantidade calculada a partir da amostra, né? E esse estimador, ele segue uma distribuição de probabilidade, porque afinal de contas, cada vez que você faz uma amostragem, você vai ter um valor diferente do estimador. E, por sua vez, uma estimativa é um valor particular assumido por esse estimador. E aí é que entra a questão do intervalo de confiança. Qualquer estimador que você tente obter a partir de uma amostra, ele pode ser calculado de duas formas. Ou um estimador pontual, a partir de um valor, ou a partir de um intervalo de confiança. E o que seria um intervalo de confiança? É um intervalo para o qual se espera encontrar o valor verdadeiro desse estimador com uma certa probabilidade definida. Vamos lembrar agora como é que a gente calculava um intervalo de confiança. Na verdade, o intervalo de confiança é bastante simples. Vamos começar pensando na distribuição normal. Qualquer distribuição normal você pode levar para uma normal reduzida e aí calcular a tabela da normal reduzida, calcular a variável z. A variável z, você vai ter uma para cada correspondente probabilidade, para cada correspondente intervalo de confiança que você quer criar. Então, vamos imaginar que você esteja querendo criar um intervalo de confiança com uma certa probabilidade. Você vai buscar lá na tabela da normal reduzida o valor correspondente de z. E aí, a largura do intervalo vai ser esse valor de z multiplicado pelo erro padrão da média, no caso de você estar querendo fazer um intervalo de confiança para uma média da população. E quem é esse erro padrão da média? Esse erro padrão da média é a precisão com que você consegue determinar a média através de uma amostra. É o desvio padrão associado ou estimado para a população dividido por raiz quadrada do número de dados, dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Como a gente viu na aula passada, uma característica da distribuição amostral da média. Vamos imaginar que a gente quisesse construir um intervalo de confiança com 95%. O intervalo de confiança mais utilizado. Opa, qual seria o valor de z da variável normal reduzida, da normal reduzida? Puxa vida! Para construir um intervalo de confiança em torno do zero com 95%, deve ter 2,5% para cima e 2,5% para baixo. 2,5% para a parte negativa, 2,5% para a parte positiva. Então, de menos infinito até o valor da variável reduzida deve ter o quê? 95,5%. Desculpa, 97,5%. Por quê? 97,5% mais 2,5%, 1. E aonde que a gente tem esse valor de 97,5%? Você vai dar uma olhada nessa tabela, você vai descobrir que o z reduzido correspondente a esse valor é 1,96. Então, 1,96 é o z que a gente usa para construir numa normal um intervalo de confiança com 95%. Nesse momento, é importante a gente começar a falar de uma outra distribuição.
Uma distribuição parecida com a distribuição normal, reduzida, mas com algumas correções. É a distribuição chamada T de student. Não sei se vocês se lembram, mas quando vocês estavam estudando a parte do desvio padrão em estatística aplicada, quando a gente tinha o desvio padrão calculado diretamente a partir dos dados vindos de uma amostra, a gente usava S no lugar de sigma. E esse S era calculado de uma forma parecida com o desvio padrão da população, só que ali naquele denominador dentro da raiz quadrada na equação acima, a gente dividia por n menos 1. Portanto, quando a gente dividia por n menos 1, a gente chamava de S. Quando a gente dividia por n, a gente chamava de sigma. Por que desta correção? Esta correção, ela se dá pelo fato de a gente ter que, no caminho intermediário, estimar também a média da amostra, aquele x barra ali. Coisa que não acontece quando você conhece, tá? Tem acesso a toda a população. Pois bem, então o que acontece? Quando o n é grande, o S fica parecido com o sigma. Quando o n é pequeno, essa diferença é maior. Então, esse S, que vai estar associado a... Quando a gente precisa calcular, tem o S, a gente vai precisar utilizar a distribuição T de student. A distribuição T de student, no caso de médias, com n menos 1 graus de liberdade para fazer a conta, como a gente vai discutir mais em detalhe lá para frente. Tá bom? A distribuição T de student, ela é calculada por essa função colocada aqui em cima, foi desenvolvida em grande parte por William Gosset, que assinava com o pseudônimo de estudante, por isso ela ficou conhecida como T de student. Mas dá uma olhada nisso daqui. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma distribuição da média vinda de uma amostra. Se eu conheço o desvio padrão da população, o sigma, puxa vida, eu vou utilizar a variável reduzida z. E o erro padrão da amostra vai ser dada pelo sigma sobre raiz de n. Já se eu não conheço o desvio padrão da população, eu vou ter que utilizar o desvio padrão da amostra, o S. Então, o erro padrão da média vai ser o S dividido por raiz de n. E aí eu tenho que fazer uma correção. E aí essa correção é feita pela distribuição T de student. Eu vou usar a variável T de student, no caso desse tipo de média que a gente está falando, com n menos 1 graus de liberdade. Assim, a distribuição T de student colocada ali em cima é muito parecida com a distribuição normal. Ela tem média zero e ela tem a mesma característica de uma forma de sino, só que o desvio padrão é um pouquinho diferente. E aí, eu tenho uma família de curvas de distribuição T de student. Essa família de curvas ela vai depender do número de graus de liberdade. Por quê? Porque quando n vai crescendo, a distribuição T de student vai ficando cada vez mais parecida com a distribuição da normal reduzida. Quando n é pequeno, ela já é mais distante. Então, eu tenho que olhar o número de graus de liberdade que estão nas linhas dessa tabela, e aí os números críticos em função dos intervalos de confiança que eu quero construir, que estão nas colunas dessa tabela aqui, que a gente vai ver direitinho no próximo slide. Esse slide é a ampliação daquela tabela T de student do anterior. O que acontece? Cada linha é um número de graus de liberdade. Então, a gente tem na primeira linha 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 30, de 1 em 1. Depois 40, 60, 120 e infinitos. Por quê? Porque quando eu vou ficando com um número de graus de liberdade grande, o que é um n menos 1 grande, essa distribuição vai ficando cada vez mais perto da distribuição normal e vai variando cada vez menos. Então, ela tem uma variação muito grande quando eu mudo de um grau de liberdade para outro, quando eu estou na faixa de poucos graus de liberdade. E aí, o que eu tenho nas colunas? Puxa vida, eu tenho probabilidades, aquela probabilidade pintadinha ali na figura lá em cima, aquela probabilidade alfa. E o que eu tenho? Quando eu tenho, por exemplo, ponto 4, significa que eu vou ter 40% para cada lado. Eu estou construindo um intervalo de confiança com só 20%. Quando eu tenho ponto 2, eu estou construindo um intervalo de confiança com 60%.
20% para cada lado, o que sobra é 60%. Ponto 10, 10% para um lado, 10% para o outro, daquela área pintadinha, para cima e para baixo, portanto eu estou construindo um intervalo de 80%. E ponto 0,25 é o número que a gente usa para construir o intervalo de confiança para 95%, que é o mais utilizado. Ponto 0,25 é 2,5%, 2,5% para cima, 2,5% para baixo. Então, o valor da variável t de student vai ser em função da confiança do intervalo que eu quero construir e do número de graus de liberdade que eu tenho. E o que acontece com a estrutura da construção de um intervalo de confiança para a média amostral, para as distintas médias vindas de uma amostra de uma população? Bom, a estrutura da construção do intervalo de confiança é basicamente a mesma. Na verdade, você vai precisar construir um intervalo em torno do pressuposto da média, e a largura desse intervalo vai ser dada pelo erro padrão da média, multiplicado pela variável reduzida a z, no caso de a gente conhecer sigma, no caso de a gente conhecer o desvio padrão da população, ou o erro padrão da média multiplicado pela variável t de student, no caso de a gente não conhecer o desvio padrão da população, e sim calcular o desvio padrão da população a partir da própria amostra, calcular S. Então, a gente tem o intervalo de confiança, que é o erro padrão da média, vezes a variável t ou variável z reduzida. E o que é o erro padrão da média? O erro padrão da média é o desvio padrão associado à população dividido pela raiz quadrada do número de dados. A partir desse ponto, a gente vai passar a discutir como que a construção de intervalos de confiança permite a tomada de decisão em estatística. Na verdade, essa tomada de decisão em estatística é um teste matemático, um teste de uma hipótese matemática. E essa hipótese matemática, a decisão vai estar sempre associada, direta ou indiretamente, à construção de um intervalo de confiança. O que é uma hipótese estatística? Uma hipótese estatística é uma afirmação a respeito de um parâmetro da distribuição de probabilidade. A gente vai dizer, olha, a distribuição de probabilidade tem tal característica, e aí a gente vai verificar, a partir dos dados coletados dessa distribuição, se os dados são estatisticamente compatíveis com essa afirmação, aceitando a hipótese inicial, ou não, rejeitando a hipótese inicial e partindo para uma hipótese alternativa. Portanto, a gente sempre tem uma hipótese zero, uma hipótese H0, uma hipótese nula, e se ela não é confirmada pelo conjunto de dados obtidos na amostra, então parte-se pela hipótese alternativa. Essa hipótese nula pode ser bilateral, quer dizer, é diferente, pode ser diferente para mais ou para menos, ou é maior ou menor. Portanto, se ela é diferente, é bilateral. Se ela é só maior ou só menor, é unilateral. Aqui temos claramente a diferença entre bilateral e unilateral. Por exemplo, na parte de cima desse slide, a gente tem a afirmação de que a produção de número de peças por hora é compatível com 250. Portanto, ela pode não ser compatível, sendo maior que 250 ou menor que 250. Existem duas possibilidades para não satisfação da hipótese nula. Bilateral. Já na parte de baixo, a unilateral, a afirmação é que ou ela é maior ou igual a maior do que 250 peças, ou ela é menor ou igual a 250 peças. Portanto, ela só pode ser satisfeita, a hipótese alternativa só pode ser satisfeita de um dos lados. Ou para cima do valor associado à hipótese nula, ou para baixo do valor da hipótese nula unilateral.
Dessa forma, a hipótese nula, o H0, ela é sempre baseada no que a gente sabe do processo, no comportamento passado, no que a gente supõe para ele. E a hipótese alternativa, ela acaba sendo em função de alguma alteração ou inovação, alguma mudança no processo. E qual é o processo de todo o teste de hipótese? Bom, primeiro a gente seleciona o parâmetro populacional que a gente quer testar. Aí a gente faz uma amostragem. A gente faz uma amostragem honesta, probabilística, e calcula o parâmetro que vem da amostra. Compara o parâmetro que vem da amostra com a hipótese nula através de um intervalo de confiança. E aí, a partir de critérios estatísticos que a gente vai ver logo mais, a gente vai descobrir se a gente pode continuar aceitando a hipótese inicial, a hipótese H0, hipótese nula, ou se a gente tem que partir para a hipótese alternativa, rejeitando a hipótese inicial. Como é possível notar nesse gráfico, o que acontece? Testar uma hipótese está intimamente ligado à construção do intervalo de confiança. Por exemplo, eu faço uma suposição de que a média das notas dos alunos é 7. E aí eu construo um intervalo de confiança em torno de 7 a partir do que eu sei da distribuição, do que eu sei do desvio padrão dos alunos. Se a nota da minha amostra, obtida pelas notas dos alunos, estiver dentro do intervalo de confiança, significa que ela está suficientemente perto de 7 para dizer não, a nota dos alunos é 7, como costuma ser historicamente. Se ela estiver muito distante, ela vai estiver nessa zona pintada de preto, ela vai estar fora do intervalo de confiança. Eu vou falar, opa, alguma coisa aconteceu, que a nota dos alunos nesse tipo de avaliação mudou, não é mais 7. Se tiver na área acima da média, ela desviou para cima. Se tiver a área abaixo da média, ela desviou para baixo, né? E a probabilidade do intervalo de confiança é 1 menos alfa, é a confiança do intervalo que vocês estão acostumados a trabalhar na construção do intervalo de confiança. Nesse slide, eu mostro como que a gente usa o intervalo de confiança diretamente para verificar uma hipótese. Por exemplo, um determinado supervisor afirma que o tempo para concluir uma certa operação é de 12 horas, com um desvio padrão que ele conhece de 1,6 horas. Eu faço uma amostra de 12 medidas e obtenho 13 horas como média para a conclusão. Será que, num nível de significância, que seria o complementar à confiança de 5%, portanto, construindo um intervalo de confiança de 95%, eu posso aceitar essa afirmação? Como que eu vou fazer isso? Opa, eu vou construir um intervalo de confiança em torno da minha hipótese nula, de 12, utilizando o quê? O valor da tabela para a variável reduzida compatível com a construção de um intervalo de confiança de 95%, portanto 1,96 indo da tabela da distribuição normal, e um erro padrão da média do desvio padrão dividido pelo número de dados. Desvio padrão sigma, porque eu conheço o processo, eu sei qual que é o desvio padrão da população. Portanto, desvio padrão 1,6 dividido por raiz de 16 medidas, 0,4. Consigo construir um intervalo de confiança e descubro que esse intervalo de confiança com 95% de probabilidade vai de 11,216 até 12,78 78 é alguma coisa. O que acontece? Eu vou descobrir que 13 está fora desse intervalo. Se 13 está fora desse intervalo, puxa vida. Os dados que vieram da minha amostra não mais confirmam a afirmativa inicial do supervisor. Alguma coisa está mudada no meu processo. Não é mais compatível com uma média 13, pelo menos a um nível de confiança de 5%. Assim, vamos imaginar que a gente queira, por exemplo, testar se a média de dois conjuntos de dados é igual. Por exemplo, vamos fazer a hipótese de que, será que a média das notas da P1 obtidas numa dada disciplina pelos alunos que ingressaram em janeiro é equivalente à média das notas da P1 obtida pelos alunos que ingressaram em agosto?
Opa, eu tenho 2 grupos de dados. Cada conjunto de dados representa uma amostra do desempenho dos alunos que entraram num período ou no outro. O que significa? Testar essa igualdade das médias significa testar se a diferença entre elas é pequena, se a diferença entre elas é compatível com zero. Como que a gente testa se uma diferença é compatível com zero? A gente constrói um intervalo de confiança para a diferença, em torno do zero. E se a diferença realmente encontrada estiver dentro do intervalo de confiança, opa, a diferença é pequena o suficiente para ser considerada zero. Se ela estiver fora do intervalo de confiança, não, aí eu não posso aceitar a hipótese nula de que a diferença é zero, que as médias são equivalentes. Aí eu tenho que falar, não, alguma coisa é diferente entre o pessoal de janeiro e o pessoal que entrou em agosto. Aqui do lado vocês vão ver como é que a gente faz a conta da diferença, construindo a própria diferença, média de um grupo menos média de outro, e o desvio padrão associado a essa diferença pelas regrinhas de cálculo de propriedades da variância e do desvio padrão. Aí entra mais um ponto importante quando a gente está falando em teste de hipótese. Veja, tudo que a gente obtém vem da amostra. Se o que a gente obtém vem da amostra é aleatória, o que a gente obtém também é aleatório. Então, por vezes vai dar um resultado, por vezes vai dar outro. E nada nos garante que aquele resultado que a gente obteve numa determinada amostragem seja exatamente representante da população toda. A gente espera que é, mas nada nos garante. Portanto, existem possibilidades em tese de hipóteses de a gente cometer erros de decisão, que são os erros tipo 1 e o tipo 2, que a gente vai ver logo à frente. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma hipótese, minha hipótese nula. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Vamos imaginar, na situação real, que a hipótese nula seja verdadeira, H0 verdadeira. Essa é a situação real. A outra opção seria a hipótese nula é falsa. Portanto, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas eu tenho que tomar uma decisão que vem de dados de uma amostragem aleatória. Se vem de dados de uma amostragem aleatória, os meus resultados vindo da amostra também são aleatórios. Então, às vezes eles podem ser de um jeito, às vezes eles podem ser do outro. Então, analisando os meus dados, por mais bem tirados, mais bem coletados, pode ser que eu tenha uma decisão errada. Por exemplo, a minha decisão estatística pode ser em aceitar H0, não rejeitar a hipótese nula, ou rejeitar a hipótese nula. Então, eu tenho aqui no quadro acima a seguinte situação. Vamos imaginar que a hipótese nula seja verdadeira e eu não rejeitei a hipótese nula. Puxa vida, eu tomei a decisão correta. Agora, vamos imaginar, continuando imaginando que a hipótese nula seja verdadeira, mas eu a rejeitei. Eu rejeitei uma hipótese que era verdadeira. Eu cometi o erro que a gente chama de erro tipo 1. Ou então, vamos imaginar que a hipótese nula seja falsa, mas eu não rejeitei. Eu errei. Eu deixei de rejeitar uma hipótese que era falsa. Erro tipo 2. Mas eu tenho uma outra possibilidade de acertar. Eu tenho uma hipótese nula que é falsa e eu fui lá e os meus dados, análise de dados, estatística, rejeitou a hipótese. Eu tomei uma decisão correta. O que acontece? Eu tenho duas maneiras de tomar uma decisão correta e duas maneiras de tomar uma decisão errada. E como que eu vou controlar isso? Controlando as probabilidades de cometer os respectivos erros, estatisticamente, probabilisticamente. A probabilidade de eu cometer num teste estatístico o erro tipo 1, o que significa o erro tipo 1? Rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira é estabelecida pelo pesquisador. É o que a gente chama de nível de significância do teste. É o alfa. É aquele valor que a gente vai usar para todos os testes estatísticos que nós vamos fazer na prática para controlar se eu aceito ou se eu rejeito a minha hipótese H0. Já a probabilidade de cometer o erro tipo 2, que é o beta, é um pouco mais complicada, porque ela, para ser calculada, precisaria de uma segunda formulação sobre qual seria o valor da
da nova hipótese, da hipótese alternativa. Então, em geral, a gente só trabalha com controle da probabilidade do erro tipo 1, que é o erro, rejeitar uma hipótese nula que era verdadeira. E aí, pessoal, nesse ponto, é o momento de falar de nível de significância. Nível de significância de um teste estatístico. O nível de significância de um teste estatístico, chamado de alfa, é nada mais, nada menos do que a probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é o complemento da confiança do intervalo. Por isso que a gente escrevia lá que a confiança do intervalo era 1 menos alfa. Por quê? O complementar a ele é o alfa, é o nível de significância. Então, o nível de significância é o complemento da confiança do intervalo, né? E o nível de significância tem que ser especificado antes do início da análise dos dados, segundo critérios do próprio pesquisador ou da pesquisa. Agora, o mais utilizado, comumente utilizado, é 0,05, o que significa um nível de significância de 5%, compatível com intervalos de confiança de 95%. Bem, pessoal, nesse momento é só. A gente vai trabalhar todos esses pontos em mais detalhes na aula. Isso é só para vocês terem uma ideia antecipada do que a gente está falando, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E vamos ver se a gente vai trabalhando, vocês vendo o vídeo antecipadamente e a gente trabalhando todo esse detalhamento em sala de aula, tá bom? Grande abraço, até mais.